isso aí, chegamos! Estamos aqui mais uma semana com vocês. Hoje, nosso episódio de número 58 quase. Nosso episódio número 58 chegando com vocês. Mais um tema super legal, super importante. Mas de início, claro, eu gosto daquela parte que o Laerte também mais gosta. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Laerte Campos Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nossa, super rápido. Simples! Estamos aqui para mais um episódio do NT. Hoje falaremos, hoje eu não vou queimar a largada, eu vou deixar a Samara dizer o tema, mas a live vai ser bacana. Ponto de atenção, quem escolheu o tema foi Daniel. Então, se prepare que o bicho vai pegar. Meu Deus do céu. Samara! E aí, Olá. gente, tudo bem? Nossa live... Oh! Nosso episódio de hoje, número 58, intraempreendedorismo. O Laerte não quis falar porque eu acho que ia dar uma travada na língua ali, então ele deixou pra mim. Empreendedorismo, vai cagar no mato, não tava nada. Mas o Dani, né, sempre nas escolhas bacanas e assim, traz uma outra discussão, né, um olhar diferente. A gente sempre busca trazer situações e temas que, poxa, você fala só sobre liderança? Não. A gente fala tudo que envolve isso, né? Transformação e liderança. Então, acho que vai dar bom. Vai dar bom. Amendoim, tá bom? Como sempre, porque, né? Discussão precisa de amendoim. E, Dani, bora lá. Vamos junto. Muito bom dia. É muito bom estar aqui novamente. Vamos para cima. Quem estiver assistindo à tarde, ótima tarde. Quem estiver assistindo à noite, excelente noite. Vamos com tudo. Eu não falo à noite a uma criança porque eu durmo cedo, mas que aproveite muito bem a noite e eu posso te dizer que estando aqui com a gente já começou ela muito bem. Pelo seguinte, a gente vai falar desse tema intraempreendedorismo. A gente vai falar sobre algumas polêmicas que envolvem o intraempreendedorismo ou o empreendedorismo. E é muito bom que a gente tenha aí, quando possível, né, comentários, sinalizações para que a gente vá também desenvolvendo as próximas lives nesse sentido. Eles sinalizaram, falaram que o tema fui eu que escolhi, mas na verdade a gente decide em conjunto, foi uma sugestão que aconteceu mesmo, para a gente trazer aspectos do mundo corporativo que estão na liderança, mas às vezes a gente desacopla. E é importante a gente fazer o encaixe certo aí para avançar mais. Vamos para cima. E aí, Marcião, o que você está pensando sobre isso? Isso é bom. Vamos falar aí de intraempreendedorismo. Vai ser difícil para falar isso hoje, mas tudo bem. É aquela coisa, né? Resumindo aí também, a gente se pertencer, né? Pertencimento. Vamos falar um pouquinho de pertencimento também. Se colocar no lugar de dono mesmo, de colocar, eu sou responsável por isso, eu posso fazer, eu posso ajudar, eu posso trazer ideias novas, eu posso trazer várias coisas, novos produtos, novas áreas dentro da empresa, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre o sentimento aí de pertencimento das pessoas dentro das equipes, dentro das empresas, dentro do seu local de trabalho. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas antes disso, nossos agradecimentos sempre a Neo Empregos, sempre conosco aqui, você já sabe. Se você está procurando colocação no mercado ou recolocação no mercado, vai lá neoempregos.com.br, lá você vai encontrar o emprego certo para você. E se você está procurando um profissional de excelência, neoempregos.com.br, lá você encontra contratação rápida, recrutamento personalizado e ótimo recrutamento, seleção personalizada mesmo ali com tudo que você precisa para a sua vaga que você tem e também seleção personalizada para aquela vaga que você procura. E conhecimento técnico, uma equipe com expertise ali para trazer realmente os melhores profissionais para o mercado. Então você já sabe, se você está procurando o seu emprego, neoempregos.com.br. Se você está procurando um ótimo profissional, também vai lá, neoempregos.com.br. Um abraço a todos do Neo Empregos. A minha é do Senhor dos Anéis, quero deixar claro, não é do Neo, mas ganhei do meu filho, então vale muito. É isso aí. Bom, senhor Daniel, nossa introdução na live de hoje, eu já
falei um pouquinho aí das minhas percepções iniciais, mas vamos começar com você que é o nosso, oficialmente, o nosso líder das palavras iniciais aqui. Fique à O vontade. mestre de cerimônias. O cara tá inspiradíssimo. Começou o dia com desacopla. Disserte sobre o tema Ó Senhor do Sol. Compensação, o resto todo mundo veio com a quinta série. Cara, hoje isso lembra a praia, né? Isso lembra a praia tá chamando e eu tô aqui porque é um bom motivo. Então vamos segurar a onda literalmente. Bom, a questão do empreendedorismo, porque a motivação para propor esse tema é porque eu vejo, muitas vezes fui percebido, tive a sorte de ser percebido e vivo, né? Aqui a gente é perceptível, com muitos intraempreendedores. O que acontece é que muitas das vezes a questão a palavra não é apresentada ao sujeito. O sujeito não consegue assumir o seu lugar de intraempreendedor definitivamente, porque simplesmente ele desconhece o termo, e desconhecer o termo pode atrapalhar. Conhecer o termo pode ajudar, e pode ajudar muito, porque o termo intraempreendedorismo, né, o intraempreendedor, que é de que a gente vai falar aqui, ele é um cara dotado de muitas competências, muitas atitudes. Elas são vistas nas empresas. Dependendo do contexto, são vistas com ótimos olhos. Tem lugares que isso pode não ser tão bem visto. Então, os alertas viram hoje exatamente nesse sentido. Já não precisa dizer, né? Está declarado um incentivo ao intraempreendedorismo full time. Mas eu vou ouvi-los também, a gente vai discutir aqui. Então, espero que a gente discorra ao máximo sobre isso. Só trazendo um rápido trecho de uma pesquisa, o termo intrapreneur, né, foi usado pela primeira vez em 1985 por um francês, Gifford Pinchot. E depois posteriormente foi adaptado para intraempreendedorismo, no caso aqui no Brasil, né? Mas basicamente intraempreendedorismo é a atitude de empreender dentro de uma empresa que certamente de certa forma ela não é sua, mas você é um empreendedor de lá. Logo de início, os amigos aqui falaram sobre a questão da conduta de dono, senso de dono. Aqui, exatamente isso. A gente vai falar sobre o que é ser dono moral, que é um outro jeito de falar sobre o que é ser intraempreendedor. Então, bora pro tema, vamos para cima, o que vocês estão pensando. Ô, Dani, teria tudo... Eu furei a fila, gente, desculpa, eu tava lendo uma outra coisa aqui. Não. Só para saber, né? Porque eu tenho medo de algumas pessoas... Também. Então, né? Mas tem tudo a ver com ownership, né? O empreendedorismo. Porque a gente, pelo menos eu ouço esse termo há pouco tempo, apesar de ter sido cunhado há bastante tempo, mas eu sempre ouvi o ownership, né? O que é ownership? É você ter aquele sentimento de dono pela empresa que você trabalha, mesmo que você não seja o dono. Exato. E aí acho que finalmente traduziram o termo, né, por uma coisa diferente, ou deve ter evoluído, assim como a resiliência evoluiu para o antifrágil, a gente pode dizer que o ownership está evoluindo para o empreendedorismo, que é o dar efetivamente mais poder, né? Porque quando a gente falava do ownership, era a pessoa ter aquele sentimento de dono pela empresa que ele trabalha. Quando a gente fala do empreendedorismo, tá vendo, Samara? Eu consigo falar. É a empresa dar condições para que a equipe desenvolva essa visão de dono. Seria isso? Tudo a ver. Essa contribuição sua é linda, porque na verdade intraempreendedor e ownership na prática ele é o mesmo. É que intraempreendedor, por a gente estar bastante familiarizado, e é uma palavra, empreendedorismo é uma palavra do momento, e de certa maneira isso ganha um corpo maior, né? Dá para a gente caracterizar. O ownership, como é um termo, né? Acho que vem do inglês, né? Mas aí, não é para todo mundo que vai estar conectado à atividade, né? É que eu estava lendo algumas coisas e eu sempre ouvi do ownership, era aquela ideia assim, o funcionário ter o sentimento de dono, mas a empresa ela fala assim, você tem que ter ownership, mas nunca falo como, né? Você tem que ter ownership. Você tem que se incomodar, você tem que correr atrás, tem que fazer como se a empresa fosse sua. No empreendedorismo, a empresa ela tem a obrigação de dar as ferramentas
para que a pessoa se porte como dono. Então tem que ouvir mais, tem que empoderar, tem que ter diversidade e fazer essa discussão. É diferente do ownership. O ownership eu espero que venha do colaborador. O empreendedorismo ele vem da empresa empoderando o funcionário. Acho que essa, para mim, é a grande diferença dos dois. Uma coisa é falar para você, faça isso. Outra coisa é como você vai fazer isso. Quais as ferramentas que eu te dou? O que eu posso trazer para você para que você faça isso? Até onde a empresa ela faz ali. A gente vai voltar naquela coisa do até onde a empresa faz um workshop para que você tenha um trabalho com outras equipes, para que você conheça outras áreas da empresa, para que você realmente faça a diferença. Porque senão também vai ficar naquela coisa do, eu quero que você faça, eu preciso que você faça. As novas ideias que eu tiver vai ser as ideias da minha área, as ideias que o Laerte tiver vai ser ideias da área dele, as ideias do Daniel vai ser ideias da área dele. Quando a gente faz ali um todo e a empresa te dá realmente ferramentas e dinâmicas para que você conheça como um todo a empresa, aí ela vai dar oportunidade para que eu troque ideia com o Laerte, com o Daniel, com a Samara, a gente reúne os 4 e faça ideias para a empresa inteira, realmente, e não uma parte da empresa ou uma parte das ideias. O Dani tinha levantado a mão aí. É muito legal você ter falado isso, mas as duas formas, Márcio, permitem que a gente pratique o intraempreendedorismo. Porque o intraempreendedorismo ele vai passar exatamente pelo ganho de autonomia. E quando o Laerte pensa lá que as empresas precisam fomentar uma via, né, pavimentar uma via para que o cara queira intraempreender, vai falar exatamente sobre esse como. E esse como, muitas das vezes, a empresa não tem. Ele é construído a 4 mãos. Mas o que ela pode fazer para ajudar? Dar espaço. Blindar o cara de algum efeito negativo, algum efeito nocivo do que ele vai intraempreender, porque intraempreender vai passar por inovar, vai passar por ele talvez pesquisar o concorrente de mercado direto dele e tentar importar uma técnica, importar um fluxo, importar uma estrutura de trabalho. E às vezes para a gente trazer ideias novas, quase sempre, vou dizer às vezes, mas quase sempre, a gente tem muita colisão. A gente tem muito, mas a gente já faz aqui. Para que vai pegar essa forma do concorrente se a gente já tem o nosso método? Nosso método é o nosso diferencial. Talvez tenha sido até hoje. Será que ele leva mais 5 anos dessa forma? Talvez não. E o intraempreendedor é um cara que tem esse senso de dono aflorado. Não, ele tem dentro dele e ele vai aflorar intraempreendendo quando ele pratica, quando ele traz, ele não tem medo. Então, o ambiente não é nocivo para novas ideias, é acolhedor para novas ideias, é receptivo para novas ideias. E gestor, para às vezes, olha, eu não consigo trazer essa ideia, implementar agora com você um projeto nessa magnitude. Vamos construir um projeto piloto? Fomenta isso, elabora isso. Traz para apresentar. Vamos compartilhar? Você apresentou isso já para um colega? Vamos fazer um comitê? Vamos realizar um brainstorming sobre esse tema que você trouxe? A gente não tinha pensado nisso aqui, mas você trouxe. Muitas vezes eles trazem ideias, e é muito normal que eles tragam ideias lá da base, da ponta da lança da operação, super inovadoras, que o dono da empresa, o dono mesmo, o dono financeiro da empresa, não está pensando. Às vezes ele está numa rotação, e a equipe está numa rotação muito maior. E a fusão desses dois é que pode talvez fazer a sobrevivência da empresa nos próximos anos, cara. Então, essa questão do intraempreendedorismo, num momento onde se incentiva muito que as pessoas saiam das empresas e abram o próprio negócio, pode servir de várias maneiras. Primeiro, aquele que às vezes tem o sonho de ter um próprio negócio. O melhor lugar para ele empreender é onde ele já está trabalhando. Porque não é com a grana dele, não é ele que paga os impostos. Ele pode aprender tudo e mais um pouco ali, e depois se lançar no mercado, porque não? Qual é o problema disso? É claro que ele pode ter o cuidado de talvez não ser um concorrente direto, mas às vezes isso acontece também. E o que você vai fazer com isso? O importante é que no momento que ele estiver dentro da empresa, ele esteja genuinamente implicado com o projeto da empresa, e vai passar por trazer inovação, vai passar por experimentar coisas. Então, eu acredito que quando a gente pega essa ideia que o Laerte trouxe da empresa ajudar, é muito no ganho da autonomia, sabe, Laerte? No autorizar, no permitir, no facilitar, ser uma organização facilitadora do intraempreendedorismo, para que novas ideias venham. E, cara, é impressionante, porque isso abre campo para vir talentos que, às vezes, a empresa, o concorrente perdeu, porque lá ele não tinha espaço para isso.
Aqui, às vezes, é igual ao outro. Igual. Aí tem uma vírgulazinha ali que difere. Tem espaço para implementar ideias. E isso pode ser um indicador de retenção gigantesco. Bora, Samara. Eu vejo isso assim, não é uma obrigatoriedade tu fazer, mas está ali à disposição para que tu, se você quer crescer, se você quer inovar, você tem essa possibilidade aqui, né? E aí eu estava lendo algumas empresas, e aí eu choquei. Eu disse, não, mentira. A 3M com o post-it. Eles... Gente, você sabia que o post-it foi lançado nos anos 70? Caraca. Eu acho que eu já li alguma coisa. Nos anos 70. Eu conheço post-it há pouco tempo. E isso é uma... Eles permitiram que os colaboradores tirassem 15% do tempo para pensar em criar novos projetos. Tanto que virou uma cultura da empresa a regra dos 15%, que é 15% do tempo para inovação. Então, assim, ó, pensa, já se colocou na cultura da empresa. O cara criou o post-it em 1970 e até hoje eu não conheci, então é uma coisa que é assim, é fácil, é rápido, tu precisa e saiu do ambiente corporativo, né? As pessoas deixam para a família lá uma forma de carinho, né? Então, uma ideia que foi para melhorar determinada situação dentro da empresa, né? Fez um sucesso tão grande que ele expandiu, né? E hoje realmente não se fala tanto desse termo. Eu nunca tinha escutado. Para mim, prêmio de inovação, melhoria, coisas assim. Mas empreender não era algo comum para mim. E aí, quando eu fui ler, cara, eu já conheço isso, só que de uma outra forma. E aí a gente vê, né? Prêmios de inovação, as pessoas... porque, assim, uma mudança de layout numa fábrica, no processo, o ganho que a empresa tem com isso vai muito além, né? Vai muito além de só números, de só fazer aquilo que tu é pago para fazer, né? Mas, poxa, é uma mudança. Tu faz parte de um processo de mudança dentro daquela organização. É importante ao ponto de gerar mais eu esqueci o nome da palavra, mais receita, né? Uma coisa que tu pensou que talvez assim, para ti seria algo tão simples, mas que o dia a dia não faz com que as pessoas enxerguem, mas tu teve a oportunidade de apresentar e tu foi ouvido e visto por isso. Que nem tu falou, às vezes, né? O talento de um outro lugar que não o enxerga faz total diferença e, poxa, vai crescer, vai querer melhorar, vai buscar mais. Por quê? Porque é reconhecido por isso. Sim, sim. Recentemente nós tivemos aqui... Fura fila. Ai, perdão. Cara, eu abri aqui a história do post-it. Eu fui atrás rapidinho aqui no site da 3M, para quem quiser. Você acessa post-it.com.br/3M, tem lá a história do post-it, mas é muito bacana. O cara inventou por acidente, é o Dr. Silver. Ele estava pesquisando um adesivo super forte e criou um super fraco, entre aspas, né? Ele criou alguma coisa que colasse suavemente na superfície e pudesse tirar. E ele achou o máximo. Só que ninguém gostou da bodega da ideia dele. Ninguém curtiu. Nem a 3M, ninguém gostou. E aí, por quê? Porque não tinha utilidade. Para que você vai querer um negócio que você cola e descola e tipo, você vai usar para quê? Né, na década de 70. E um outro cientista, e tinha essa questão mesmo de pesquisar, de inventar, tinha essas coisas mesmo, um outro cientista que ia para a igreja, ele colocava marcações nos hinos que ele ia cantar, só que caía do livro. E ele lembrou, porque o Dr. Silver, o cara que inventou, ele ficava disseminando a invenção dele e ninguém queria ouvir. E esse cara tinha ouvido, ele falou, é disso que eu preciso, de uma coisa que eu possa colar, que eu consiga tirar e que não rasgue a folha. Ou seja, achou uma utilidade. Existia um problema, existia a solução, mas ninguém tinha juntado os dois. E aí o cara juntou. Isso é um baita exemplo de empreendedorismo, de ouvir, etc, né? Agora, tem um exemplo no mercado que é o contrário, como as empresas não escutam o colaborador, que é a Kodak.
A primeira câmera digital foi inventada na Kodak. Foi um cara da Kodak que inventou. Só que quando o cara foi apresentar, ele falou assim, para. Isso aqui não vai pegar nunca. A gente vende câmera, a gente vende filme, a gente faz tudo. Isso aqui não vai pegar nunca. E o que faliu a Kodak? A câmera digital. Se tivessem ouvido... A TechPix. Se tivessem ouvido a quinta série... Essa foi de quinta C, né? E a câmera mais vendida do Brasil, eu nunca vi nenhuma. Eu já vi. Acho que em 2002 eu vi. Mas é a câmera mais vendida do Brasil. Se é... eu não vou falar mal da se você sabe quando é que Pix vão parar aqui. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Demais. Vou deixar pra... Mas enfim, né? Falei o que eu ia falar. Danado demais, cara. As coisas. A quinta C quebrou o resto do argumento. Peraí que o Daniel tinha falado, o Fura-Fura 2. São 2 furões, né? É que quando vocês estavam falando, eu lembrei de uma coisa, que é uma característica que muitas das vezes as empresas, de certa maneira, utilizam, mas que podem ser muito melhor exploradas por ambas as partes, tanto pelas empresas quanto pelos líderes. O líder que é intraempreendedor, vocês notam rapidinho, ele faz como o Dr. Silver aí, o Sr. Silver, ele não desiste da ideia dele, ele fica disseminando, vendendo a ideia dele, evangelizando o time, e evangelizando naquele termo de ele traz com recorrência, ele busca expandir a mente, ele compartilha o que ele está tendo, para quê? Para que aquilo possivelmente se torne viral dentro da empresa, e às vezes a ideia não é aceita porque ele levou e foi muito bem vista, é aceita porque todo mundo quer. E aí, se é aceito porque todo mundo quer, e vai trazer, e isso é importante, um bem comum, auxilia a empresa na sua expansão, auxilia o clima, auxilia as pessoas, ajuda a todos, porque o empreendedor não pode pensar só nele, ele tem que pensar no impacto social que ele veio trazer ao mundo. Senão é só empresário, certo? Só está empresariando, só está gerindo um negócio, empreender é muito além disso. Então, a ideia do que você veio fazer no mundo, essa ideia do empreendedor, ela está trazendo retorno, é possivelmente impactante a todos, como, por exemplo, trazer a receita. Dani, isso aqui tem uma ligação, um vínculo direto à entrada de grana na empresa. Uma empresa mais forte contrata mais gente e tem chances de melhorar muitas coisas. E aí, pode fazer bem a todos? Pode, se o dinheiro for parte dele empregado para isso. Né? Então, eu pensei nisso na hora. E aí, acabei furando a fila, perdão. Não furou fila nenhuma, não. E eu acho legal porque, assim, a gente, vendo aí esse tema e tudo mais, a gente tem N exemplos, a gente vai falar alguns exemplos aqui, de mais alguns exemplos de intraempreendedorismo nas empresas, algumas coisas que a gente conhece hoje em dia e que foram frutos, né, dessa abertura realmente das empresas, dessa possibilidade que as empresas deram para alguns funcionários para criarem coisas novas ou até que mesmo que não tivessem dado uma oportunidade, mas que aproveitaram essas ideias também. Então, a gente tem N exemplos aqui, já falamos do Post-it, né? Mas um outro exemplo também é o Macintosh da Apple, que foi uma ideia de um funcionário da Apple, que depois, o que fizeram? Simplesmente Steve Jobs pegou e falou, não, vamos lá, eu vou adotar esse projeto aqui, vou ajudar e vou conduzir, mas o Macintosh não é uma ideia exclusivamente do Steve Jobs ou da própria Apple, e sim de um funcionário. E colocaram ali no projeto porque queriam dar um cala-boca no Steve Jobs, né? Que ele estava enchendo o saco. Exatamente. Então, e durante esse nosso episódio de hoje, a gente vai trazer mais exemplos ainda de coisas que são muito conhecidas. Então, essa é a abertura legal, é você abrir para que as empresas, aliás, abrirem para que os funcionários tenham a possibilidade de criar coisas novas e trazerem ideias novas e que a empresa esteja realmente a fim de escutar. Né, que esteja realmente a fim, não é somente criar por criar, e aí as pessoas fazem várias reuniões, trazem coisas novas e se engaveta depois tudo. Deixa eles pensarem que a gente está pensando nisso. E não é assim, né? Fala, Dani. Isso que eu vou dizer está intimamente conectado com o que você trouxe. Pelo seguinte, o empreendedor ele não desiste no primeiro obstáculo, tá? Então o intraempreendedor também não. Às vezes ele vendeu a ideia para uma pessoa da empresa, mas pode ser um momento totalmente adverso.
A empresa passando por uma série de problemas e aquela ideia vendida num momento, vamos dizer, inadequado, porque eu acho que não tem momento inadequado para ter ideia, mas pode ter momentos melhores para vender as ideias. Todo momento é bom para ter ideias. Para vender a ideia que você precisa ser mais estratégico. E não só com quem, para quem você vai vender essa ideia. Muitas vezes você tem uma autonomia, por exemplo, gestores, supervisores, coordenadores, às vezes ele tem uma alçada de atitude. E ele pode fazer um projeto piloto de treinamento, de novas abordagens de mercado dentro do time dele, afere os resultados, consolida aquilo, promove uma transformação, vê a constância daquilo, vê o teste do tempo, mesmo que seja um prazo menor, e leva para a direção, leva para o teu gestor, leva para o teu chefe aquilo que você tentou, que você implementou. Você está trazendo um case que a empresa, às vezes a alta cúpula não estava nem sabendo que estava rolando. Eu estou dizendo isso, gente, porque eles trouxeram aí exemplos icônicos, mas eu trabalho com vários intraempreendedores aqui. A nossa empresa é super pequenininha. E tem intraempreendedor aqui. Tem cara aqui que é um leão para brigar com o cliente, brigar no bom sentido, para defender as cláusulas contratuais da empresa. Um leão. E muitas vezes a gente entra em embates internos para você não. Como a gente faz para não perder esse cliente que está querendo ferir algo e para a gente também não calar você, porque você está com a razão, e a gente chegar a termo, ao meio termo. Vamos tentar educar esse cliente para daqui a pouco nos respeite verdadeiramente, e talvez seja a situação de perder o cliente. Pode ser que você perca o cliente para fazer valer uma regra da tua companhia. Mas isso vem do intraempreendedorismo. O cara defendendo a companhia, defendendo o departamento dele, defendendo o trabalho dele, como se fosse tudo dele. Um dono moral. Um verdadeiro dono moral no exercício da palavra, sabe? Outra coisa é, por exemplo, aqui na companhia a gente tinha uma consultoria que aplicava um determinado teste. E veio do time, de um supervisor. Muito obrigado, Francisco. Ele trouxe a ideia aí, por que a gente não se habilita a aplicar esse teste específico? E a gente se conectou com o Laerte, implementamos uma ferramenta customizada para a companhia e está fluindo super bem. Nunca fomos tão ágeis e colhemos em um espaço desse, né, similar de tempo, elogios nesse sentido. A gente está colhendo muitos elogios, porque fomos mais velozes e a ferramenta está atendendo a contento muito bem aos clientes. Então, são modelos, são formas, porque às vezes a gente busca algo muito grandioso para defender uma ideia. Intraempreendedorismo, às vezes está em casa. O adolescente está falando para você fazer um outro programa de final de semana, porque todo final de semana você faz o mesmo, e você vai fazer algo diferente e traz um banho de cultura para a família inteira. Isso também é ser intraempreendedor, mas é que o cara está começando a mostrar isso em outra esfera. Falei demais, deixa eu segurar aqui. Mas referente a essas inovações dentro, né, e assumir riscos, o Maurício eu posso citar, porque é um exemplo que eu vi onde nós trabalhávamos junto. A empresa fabricante de máquinas, e ele viu a possibilidade de uma máquina que tinha algumas no mercado, mas que a gente tinha acesso a um fornecedor de determinado equipamento e que a gente poderia fazer essa máquina. Ela seria um custo menor do que as máquinas que estavam sendo projetadas, claro, uma outra funcionalidade. E, querendo ou não, né, o nosso chefe gostou da ideia e comprou essa ideia com ele. Então, virou o carro-chefe da empresa. Uma ideia, uma máquina que poderia vender muito e que foi projetada assim, tudo dentro da empresa, né? As ideias surgiram através de, sim, estudo de concorrentes, estudando as dores dos clientes. A máquina foi construída e, olha, já está em melhorias absurdas, assim, a gente não está mais dentro dessa empresa, mas a gente acompanha isso. E, cara, entra empreender, né? Viu a necessidade, viu a possibilidade. O chefe, ele assumiu o risco, né? E foi muito legal porque, assim, o marco para nós, como equipe também, a balança, que era uma balança dinâmica, tá? Ela foi utilizada numa linha de vacinas da Covid. E, tipo assim, poxa,
a máquina que nós criamos, todo mundo teve uma parte, né? Fazia parte desse processo, está lá na linha da vacina. E no auge da pandemia. Para nós também é um estímulo. A gente está fazendo parte. Ninguém sabe, não, ninguém, mas a gente sabe. A gente sabe que a gente teve parte nisso. E começou numa ideia com o Maurício. Sabe? Então, assim, Maravilha. se conecta a equipe conectadíssima à empresa, né? E coube ao chefe ali também assumir esse risco. Bora lá, essa ideia é boa, vamos para frente. E tá aí vendendo super bem. Então faz diferença. Sensacional. Acho que, ouvindo aí os exemplos, né, a gente pode trazer que passa obrigatoriamente por 4 pontos o intraempreendedorismo, né? Primeiro ponto é você empoderar o teu colaborador. Ele precisa estar empoderado para entender que ele é dono e ele pode propor ideias, ele pode sair da caixinha, como o Marcos falou, né? Eu posso ir na outra área e propor uma melhoria para outra área que pode impactar todo mundo. E tá tudo bem, porque todo mundo é dono. Todo mundo está aqui em prol do mesmo resultado, que é fazer a companhia crescer, fazer a empresa ficar melhor. Então, esse é o primeiro passo, é você empoderar o teu colaborador para fazer o que ele precisa fazer, para enxergar, para propor melhorias, né? Segundo, é estimular as pessoas a pensarem diferente. Eu não concordo com essa malha, então vamos sentar, discutir, chegar num denominador comum. Porque eu posso ter visto uma coisa que ela não viu e vice-versa. Já é um teste para a gente avaliar as ideias. Né? Então, as pessoas pensarem diferentes. Terceiro, a empresa precisa incentivar essa discussão dentro da empresa pelos colaboradores para fazer as coisas evoluírem consistentemente e trazer o empoderamento com justificativa, porque eu sou empoderado para falar, mas se ninguém incentiva esse tipo de discussão, não vai andar. A pessoa desanima. Foi um ponto que o Daniel trouxe. E acho que o quarto que é reconhecer os méritos. Pô, a Samara trouxe o caso aqui do Maurício. Houve um reconhecimento? Pô, legal. Foi lá, dando pelo menos um tapinha nas costas. Parabéns, a ideia foi sua. Tem que ter. Não é, então, fulano deu a ideia, esquece quem deu a ideia. Eu já vi isso acontecer. Já trabalhei em empresas que a ideia sumiu e... Não houve reconhecimento, tá? Não houve. Não merda, houve de cara. cima. Merda. Mas, assim, houve reconhecimento de equipe. Né? Então, mas a empresa precisa reconhecer, senão ela não está incentivando o empreendedorismo. Ela está assumindo uma ideia que não é dela. E tá tudo bem. Tá tudo bem não assumir. Tá tudo bem reconhecer da pessoa, não precisar, então eu vou dar $1 milhão pro cara. Cara, não. Mas, pô, reconhece o cara, fala que a ideia foi dele. Não sei se você lembra, acho que foi uma outra live, que eu dei o exemplo do provedor de internet que eu trabalhei, que eles fizeram um concurso de criação de ferramenta, porque a gente ia usar. Tinha o nome da pessoa que fez. Cara, para nós, esse era um reconhecimento maravilhoso. Eu tava lá, criado por Laerte. Acabou. Era minha, era o reconhecimento que eu queria. Eu queria meu nome na bodega da internet. Então tem que reconhecer, no mínimo, a empresa, pelo amor de Deus, né? Pegar a ideia da pessoa, colocar em prática com toda a ajuda da equipe e não falar que foi da pessoa, tá faltando ética, hein? Mas tudo bem. E o que tem de empresa que faz isso, né? Pois é. Inclusive, nós aqui já, tô contando o case daqui de casa, né? Nós já falhamos com isso, sabia? Uma empresa é feita de gente. E são as pessoas que transformam as empresas, não é quem fundou. Quem fundou faz parte da estrutura, mas são as pessoas que tocam a empresa, que constroem a empresa. E muitas vezes nós temos aqui formulários que são melhorados, são modificados, e às vezes a gente retarda. Pô, cara, que legal que ficou seu trabalho, que legal que ficou. Às vezes você não vai divulgar para o mundo, mas a pessoa precisa saber que você viu. É importante você dar esse feedback. É claro, tem pessoas que às vezes elas precisam de um reconhecimento maior. Às vezes você só agradecer, mandar um elogio, mandar um feedback, mandar uma mensagem. Caraca, que legal que ficou. Me ajuda, transmite essa ideia para o restante da equipe, para o restante da empresa. Já pensou em fazer um treinamento sobre isso? Às vezes a pessoa não lê isso como reconhecimento hoje, mas isso também pode passar pelo traço de maturidade que ela está enquanto se vê como intraempreendedor. Às vezes isso é tão natural para a pessoa criar que ela nem se vê como intraempreendedora e ela é. E ela precisa de às vezes, mais incentivo e mais reconhecimento, dependendo da condição emocional dela, para que ela possa se exercer e se ver dessa maneira. Eu falei agora há pouco do Francisco em relação ao teste. A Andrusa é uma colaboradora aqui do time que vive criando formulários novos.
E, cara, é engraçado, ela já criou tantos formulários, pra você ter uma ideia, tem formulários que eu não lembro como era a primeira versão, de tão otimizado que ele já foi, ou seja, de tão melhorado que ele já foi. Agora, reconhecer aqui na nossa gravação talvez não seja suficiente, porque é importante que mais pessoas saibam, porque a pessoa que é dona da ideia. E isso, vocês notam que a arte dá muitas mostras disso. Quantos são os gênios da pintura que só foram reconhecidos depois da sua morte? Isso acontece demais, gente. Então, o ato de reconhecer não é natural do humano, é treinável, eu diria. Porque tem pessoas que têm isso, mas é porque ela aprendeu na família. Tem gente que tem família, ou empresas, ou organizações, que se você ficar reconhecendo muito, parece, não, a pessoa duvida, e está reconhecendo demais, está elogiando demais, vem coisa aí. Então, dependendo do lugar onde você está, reconhecer pode ter um outro aspecto, então tem que ter cuidado. Mas reconhecer, eu acredito que seja legítimo, fundamental para que se continue criando, né? Não sei, é um pensamento. O que vocês estão pensando sobre isso? Eu trabalhei em uma empresa que, aos poucos, eles foram dando abertura para que a gente desse ideias, trouxesse ideias, enfim. E em um certo momento foi criada uma ferramenta, um BI da vida, né? E foi criado para uma certa operação. Criamos esse BI para certa operação, tal. E aí, criou, tal, não sei o que, vamos colocar para as outras operações. E aí começou a se fazer o quê? A equipe de TI chamava Laerte, vamos criar para você o que você precisa. Samara, vamos criar para você o que você precisa. Daniel, vamos criar para você o que você precisa. Só que ficou dentro das caixinhas. Até que um certo momento, me chamaram. Márcio, vamos criar para a sua agora. Chegou a sua vez, está aqui. O que você precisa? Faz favor para mim. Eu quero ver o do Laerte, do Dani e da Samara. Por quê? Eu falei, eu quero ver o que eles têm lá. De repente, o que eles têm serve para mim, o que serve para mim serve para eles. Conclusão, peguei um pouco do Laerte, um pouco do Daniel, um pouco da Samara, fiz o meu com o que eu precisava também. Um mês depois, sabe o que estava acontecendo? Estavam os 4 juntos, sentando e fazendo tudo junto. Porque você tira daquela caixa e traz todo mundo para trabalhar. Só que teve que surgir uma hora e falei, não, peraí, por que vai fazer um monte de caixinha? Não, deixa eu ver todo mundo, vamos fazer todo mundo junto, vamos melhorar aqui, melhorar ali. E é isso que as empresas precisam cultivar. Não cultivar a ideia das caixinhas separadas, e sim de um todo, né? O que a gente falou no episódio passado, tá falando, são várias lojinhas, mas é tudo um shopping. Então, junta as lojinhas. Simples. Sim. Sabe que... Samara. Sabe que vocês falando assim, né? Eu voltei até no meu pensamento aqui, a questão lá da escola, né? Porque eu vou fazer minha linha de raciocínio, vamos lá. Quando eu estudava... Você era a pessoa que segurava a cartolina, tá? Não era. O Laerte tá com o mundo Era a pessoa que falava. E não sou tão velha assim, antes que o Laerte diga. Não, eu só falei assim, ano passado, quando você estudava, né? Porque... Mas, olha só, o pertencer e já começa lá a ideia. A escola tinha uma bandeira, né, do escolar, e eles lançaram um concurso para uma nova bandeira, para os alunos. Meu desenho foi escolhido. Ganhei um jogo de xadrez. Olha, nerd, né? O prêmio era uma bola de vôlei. Aí eu disse, não dá para trocar por um jogo de xadrez? Trocaram. E anos depois, teve um desfile cívico, já que a gente já está na Semana da Pátria, né? Que a gente cantava indo todo dia, na entrada, na saída. A forma como a escola achou além do reconhecimento dentro, no desfile eu desfilei com a bandeira da escola. E isso foi dito no discurso que a diretora estava falando. A aluna Samara, o concurso, a bandeira até hoje da escola é essa. Mas o porquê de trazer... Lá já se começam essas ideias. Qual a escola, por favor? Você sabendo um pouco mais, né? Escola Estadual de Ensino Médio Engenheiro Frederico Horta Barbosa. Porra! Mas olha só, isso vem os alunos, mentes jovens, lá eles já conseguem mostrar essas habilidades. E é tão importante quando lá também tenha essa valorização.
né? Poxa, eu fiz uma bandeira, mas às vezes é um grêmio estudantil, né? Os representantes, os próprios professores. E uma mudança que teve de ensino, e trazendo mais agora, quando eu já estava como professora, a comunicação de áreas de ensino para fazer projetos interdisciplinares. Poxa, se tu trabalha aqui, está trabalhando determinado assunto, o outro também, por que não juntar e fazer a melhoria de ensino? Ok, né? Não, a gente sai um pouco do ambiente, né, corporativo, mas traz também. É uma forma diferente, é conhecimento, é a troca, crescimento, né? E o intraempreender é isso, tu assume, aquela pessoa proativa, ela quer fazer diferença, quer melhorar aquele processo, ela quer melhorar o ambiente que ela está, para que outros também cresçam, né? Então, eu quis sair um pouco porque a gente fala muito, né, sobre o ambiente corporativo, mas também, gente, dá para aplicar em outras áreas, como a educação, né? A gente tem muitas pessoas mudando, muitas pessoas com formas de aprendizado diferente ou dando ouvido às novas mentes. E isso faz com que lá, quando ele estiver dentro do ambiente corporativo, se ele é estimulado, ele vai continuar, né? E que bom isso, porque ele vai dar frutos, ele vai trazer resultados também. Demais, hein? Ô, Samara, eu queria pesquisar a bandeira. Se você pudesse falar o nome da escola em velocidade 1, ajudava. Eu não sei se tu vai conseguir, mas tudo bem. A gente tenta. Escola Estadual de Ensino Médio, né? Engenheiro Frederico. Calma! Frederico Horta Barbosa, em Minas do Leão, no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu dei aula lá depois. Eu estudei minha vida toda nessa escola. Frederico de quem? Frederico Horta. De horta mesmo, de plantar. Barbosa. Eu consegui trabalhar, eu trabalhei na mesma escola que eu lecionei. E fui colega de professoras. Isso foi muito legal, gente. Foi bem bacana. Foi uma boa experiência. Não achei a bandeira. Eu mando depois, se eu tiver a foto dela aqui. Muito bom. É interior, né, Alert? É difícil as coisas estarem na internet, assim. Deve ter algum Instagram, alguma coisa. Né? Escola. Não, com certeza. Eu não desisti, não. Até o próximo episódio a gente acha essa bandeira. Entra no Facebook lá da escola, procura um aluno antigo, fala, quem tem a bandeira? Boa. E eu posso trazer uma provocação, então? Vamos lá. Alguém duvida aqui que é uma empresa que promove essa questão do empreendedorismo? Claro, algumas em menor, outras em maior escala. Vão ter um time mais autoconfiante? Um time mais criativo? Um time que tende a desabrochar algumas paixões pelo que fazem? Mais engajado? Dificuldade para reter talento? Zero. As pessoas se sentem pertencentes. Então, parece um caminho quase óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. E é curioso, por isso que a gente tem que falar sobre isso, porque intraempreendedor, o líder intraempreendedor, não espera a empresa dele ser intraempreendedora. Ele começa a buscar transformar a empresa para que ela seja uma empresa que promove o intraempreendedorismo. Então, o líder, você que está aí, não, mas minha empresa não é assim, minha empresa é assada. Não, lá ninguém, o chefe não escuta ninguém. Calma aí, Começa por você, né? Ele pode começar a escutar o mercado, traz cases para ele. Se ele não escuta você, talvez ele escute o mercado. Traz cases que estão dando certo. Encontra o órgão que mais dói no cara, que é o bolso. Dá um jeito da sua ideia ser ouvida, venda a sua ideia. Contamine as pessoas positivamente com essas ideias. Isso. Só mostrar que o turnover é menor, cara. Exatamente. Mas, você estava falando, desculpa interromper, Dani, mas eu estava lembrando do provedor de internet, né, que eu trabalhei. Cara, até hoje, eu falo que é uma das melhores empresas que eu trabalhei. Até hoje. Eu trabalhei de 99 a 2006. Lá. E passamos por uma terceirização, enfim. Mas até hoje eu tenho um carinho absurdo por lá, e até hoje a galera que trabalhou lá
a gente meio que se fala ainda por rede social e saudosismo total da época da empresa. Por quê? Porque a gente se sentia dono. Cara, ninguém podia falar mal da empresa, de ficar puto. A gente ficava realmente bravo. É você que não sabe o que você está falando. A empresa não é assim. Peraí. Era absurdo o nível da galera, assim. Porque você gera esse sentimento de todo mundo faz parte, todo mundo tá aqui dentro em prol de alguma coisa, querendo fazer a coisa acontecer. Deixa de ser um CNPJ para virar sei lá, uma família, vamos chamar assim. Eu sei que o pessoal odeia, fala, não é uma família. Não sei, eu curto isso, eu acho que bacana. Você faz o negócio ficar mais... A porra fica séria quando você fala, a gente é uma família, gera obrigação de ajudar, você se importa com a pessoa, a coisa muda quando você começa a falar dessa forma. Sim, sim. E um fato que a gente precisa trazer, já que estamos mergulhados nesse tema, é que também nem toda ideia vai ser recebida com algodão doce, festa. O pessoal traz aí como que é aquela carreta furacão para tocar? Cara, normalmente é o contrário. É não que você toma, é porta fechada. Que é o indicativo de que você está no caminho certo. E começou, tá difícil para vender essa ideia, não tá tão fácil de... Cara, persista nela. Persista nela. Será que ela precisa ser melhor elaborada? Será que ela precisa ser melhor vendida? Será que ela precisa ser melhor argumentada? Será que eu estou argumentando no canal certo? Será que eu posso é muito grande. Posso fazer uma partícula dessa ideia, praticar aqui e te trazer resultados para depois você me ouvir? Tenta, arrisca, testa. Empreendedorismo está unido a risco. E você está no melhor lugar para arriscar, que é no emprego. Se fosse só a sua empresa, você poderia quebrar ela. Toma cuidado. Você está no emprego, você pode arriscar, claro, riscos calculados. Não vai ferir os valores seus e da empresa? Não vai ferir seus pares? Não vai ferir o branding, né, a marca? Tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade também, né? Sair testando tudo. Agora a gente vai trabalhar pelado. Calma aí, dependendo do lugar, funciona, né? Se é uma produtora de filmes pornográficos, perfeito. Mas dependendo do lugar, não dá. Não dá para trabalhar pelado. E aí você vai ter que contextualizar a coisa, tá? Eu estou usando esse termo porque senão, gente, o óbvio às vezes precisa ser dito, não tem? Então, bora dizer. A gente prega, tem que exercer. Esse me zoam, né? Já que tu falou em filmes, eu lembrei de uma coisa. O termo é tão dolorido assim, cara. Falou de filme pornô, a semana lembrou. Falou de filmes. A DreamWorks, né? O Kung Fu Panda e outros filmes que foram lançados foi porque eles abriram portas para a diversidade dos funcionários criarem seus roteiros, né? E então teve uma variedade de filmes, animações diferentes do que era o normal, porque eles abriram essa possibilidade para a diversidade. Então, abriu ao diálogo, porque assim, quando tu abre essas portas, tu colhe muitos frutos, né? Vocês já falaram, e a gente repete muito isso. Não está ferindo nenhum valor, né? Mas está agregando ao crescimento da empresa. E olha, gente, Kung Fu Panda é maravilhoso, né? Um herói gordinho. Quando é que tu via, assim, os personagens todos fortes, bonitos, né? Claro que vem de uma outra época, a gente não precisa discutir isso, porque são outros olhares, né? Foram criados lá. Mas tu abre essa possibilidade, olha, o Kung Fu Panda, ele quer dizer que aquele panda ia conseguir fazer alguma coisa, né? Todo atrapalhado e tal. Poxa, ele é o herói. Ele é o personagem principal. E em toda aquela forma dele desastrada, né, e bagunça, e ele traz lições também. Então, tu abre para o novo e tu traz outras lições que o mercado precisa ver. E só cresceu a empresa, né? As animações maravilhosas da DreamWorks. Demais. Conseguimos um pedaço da bandeira. Por isso estava eu na Arte Silêncio, estava tentando ver quem conseguia fazer primeiro. Samara mandou pra gente. Eu recortei a foto, óbvio, para mostrar às pessoas que não temos autorização para tal, mas a criadora da bandeira nos autorizou a mostrar. Imagina não estar lá essas coisas, a gente quer uma foto e tal, mas... Sim, a gente até tenho, só que eu não tenho essa filmagem do desfile, onde eu passo com a bandeirinha marchando bonitinho. Mas assim, só explicando, as cores da escola já eram azul e branco, né?
a cidade de Minas do Leão, ela tem toda uma história o nome, né? Mineração, por isso o nome. E aí tem um carrinho na frente da escola, que tem o carrinho de mineração bonitinho ali. E assim, o Horta Barbosa, todo mundo fala, né? Ninguém fala a escola toda, é o Horta Barbosa. Né? Então, esse já era o símbolo das camisetas, tá? Então, o uniforme já tinha esse símbolozinho do meio aí. Aí eu só fiz um designzinho diferente e deu bom. Se colocar um 20 aqui, vai ter uma fabricante de carro que vai se dar bem, né? Sim. Esse símbolo do meio é o quê? É um carrinho de mineração. Mas o que você criou aqui? Foi o carrinho de mineração com HB aqui dentro? Não. Eu peguei o símbolo da escola já, que já existia. A bandeira era totalmente diferente. A bandeira era um azul escrito Escola de Ensino Fundamental. Não tinha nada assim, não tinha. Então, esse símbolo ele foi depois usado, eu não me lembro quem criou ele, mas ele não era usado assim como visual para a escola. Então, eu disse, né, tinha o concurso lá, vou fazer. Eu peguei o símbolo e resolvi, bonito se vou deixar um branco e um branco e azul, assim, atravessado, porque aí tem a história da bandeira do Rio Grande do Sul, que são 3 cores atravessadas, né, inspiração, e botar o nome da escola, assim, de forma em volta desse símbolo que não era visto. Então, só juntei os objetos, assim, e fiz essa bandeira. Eu não me lembro das outras. Você só fez o que ninguém fez, né? Atitude empreendedora. Tava lá na cara de todo mundo, você só fez o que ninguém fez. Criando. Só usei uma identidade visual que já era usada por todos os alunos, né? Porque esse símbolo do meio aí, esse redondinho, tá em todos os uniformes. Olha a visão, né? Pegou um símbolo que todo mundo usava e deu destaque na bandeira, que era uma coisa que olhando e falando, nossa, mas isso é óbvio. É óbvio, mas ninguém fez, né? Quem teve que fazer foi essa uma coisa que eu me sinto bem feliz, gente. Assim, tipo, sabe, daquelas coisas, nossa, eu faço parte da história da minha escola porque eu fiz isso aí. De todas as coisas que eu fiz, de jogar bola e tal, né? Que acaba todo mundo fazendo, eu tenho uma partezinha que é a bandeira. Eu fico bem feliz por isso. Tá vendo? É isso. Tá vendo, seu Laerte? O Márcio fez parte da escola, mas é melhor não falar do motivo. Como você participa da história da escola, senhor Laerte? O negócio é ficar indo só para comer lanche, não, cara. Tem que participar. Pois é a história da escola. Pulava o muro para fugir da aula. Mas... Comer merenda, que era. Nossa, lá era muito bom, cara. Muito bom. Então, a gente está falando aí, tem alguns exemplos, né, que eu até coloquei lá no nosso bate-papo. São vários exemplos de coisas que apareceram aí do empreendedorismo, né? PlayStation, todo mundo conhece, né? E o PlayStation é uma história também de um funcionário da Sony que trabalhou secretamente com a Nintendo. A Nintendo não seguiu com a ideia, ele voltou para a Sony e falou, agora vamos criar o PlayStation, então. E o PlayStation veio também dessas histórias, né? E outros exemplos, aí a gente tem também um outro exemplo, o projeto era o Dream Big, ou Grande Sonho, né? Vamos traduzir para Grande Sonho, da BMW, onde foi criado o BMW 3, que é o carro elétrico. Também foi outro projeto de funcionários, né? Que é uma ideia, que foi uma iniciativa que foi criada para incentivar os funcionários a apresentar ideias inovadoras fora da sua área de trabalho habitual. Então a gente vê como vai surgindo, são tantas coisas que surgiram, né, que a gente nem sabe de onde vem, e vem dessas ideias. McLanche Feliz? Também. Uma gerente que pensou nos lanches para as crianças. Que maravilha. E que vende muito bem até hoje, né? Pô, ter liberdade para criar um negócio desse, cara, até hoje, né? Você reza para a criança não passar para a próxima fase do McDonald's, que fica muito caro. Mas também, quando a gente vai assistir filmes e coisas assim, a gente também come McLanche só por causa do bichinho. Tipo, eu com o Guardiões das Galáxias. É que agora você pode comprar a parte, não precisa mais. Dá propaganda... O Arcos Dourados, patrocina nós aí, vai. Mas propaganda a parte, você pode comprar a parte também. É bem legal, inclusive. Qual bichinho que você comprou, Samara? Sacanagem. O Rock e o Groot, né? Óbvio, Groot. I am Groot. Eu amo ele. Só que eu comprei, né, o lanche todo porque eu tava com fome. E continuei com fome. Coitado, eu fiz o Maurício comprar porque eu queria um outro bichinho dele. Ele chegou em casa,
com Que fome. mancada com o Maurício. Mas eu tenho Não, os dois. É que, aliás, eu queria pedir desculpa pro Maurício, que hoje só tá tendo mancada com ele, né? Que aquela hora o Laerte é um caso do mal? Não, não é um caso do mal. É um caso do Maurício. É que o apelido do Maurício é mal. Não, mas eu queria falar, mal, gente. queria Eu falar me, sobre corrigi o caso na, do mal. eu me corrigi na mesma hora. O Márcio tá querendo me encher a paciência, porque hoje ele não pegou no meu pé, ele tá querendo me torrar a paciência. Não, e o Maurício, assim, ó, quer deixar ele feliz mesmo. Feliz, chama ele de Seco. É o apelido dele desde sempre, tá? Desde sempre é o apelido dele, desde criança. Só que eu resolvi parar de chamar ele de Seco. Eu chamo ele de Maurício. Então as pessoas conhecem ele depois ou fora lá da cidade dele e chamam ele de Maurício, não chamam mais de Seco. Aí agora eu tô dizendo pra galera aqui, né, do churrasco, não, gente, chama ele de Seco, por favor, chama ele de Seco. Porque ele gosta que chame ele de Seco, ninguém mais chama. Aí tem algumas pessoas que chamam ele de Mal, mas é que assim, né, tem o apego emocional no apelido, ele vai me matar depois, mas tá tudo certo. Agora Um abraço. Um abraço pro Seco. Seco, aquele abraço. Ô, Mal Seco, aquele abraço. O mal seco é o quê? Úmido, molhado? Não sei. Ah, tá aqui, tá seco. Tá mal seco ou tá Eu seco? deixei quicando, eu falei, alguém vai falar. Ninguém presta aqui, alguém vai falar. Só falta falar, cuidado com a frieira. Márcio. Mas, enfim, 57 minutos de live. Ô, Dio. 57 minutos de live. Considerações finais, senhor Laerte Campos Júnior. Bom, falamos hoje sobre intraempreendedorismo. Se você trabalha em uma empresa que essa não é uma cultura e você é líder, estabeleça essa cultura na sua equipe. Começa pela sua equipe, que aí a coisa vai tomando forma. Se você tem uma equipe em que os colaboradores eles são intraempreendedores, eles têm essa visão de dono, essa vontade de fazer diferença, isso vai começar a reverberar. Primeiro porque o teu resultado vai ser sensacional. E aí as pessoas vão olhar e vão querer saber o que você fez. E aí você explica o que você fez, isso vai aumentando, até chegar um momento que a empresa vai ter que se render a isso. E se sua empresa faz isso, aproveita o momento, se destaca, tem muita coisa legal e não tenha medo de dar a sua ideia. Se a empresa não for boa o bastante para entender que a sua ideia, que você é uma pessoa que empreendedora, que quer e gosta de dar ideias, busque uma empresa melhor. Se ela for boa, você vai crescer aí dentro. Então, hashtag fica a dica. Obrigado por hoje, senhores. E agradeço muito a presença de todos. E até a semana que vem. É isso aí, senhorita Samara Oliveira, por favor. A senhora, inferno. Deixa ele me chamar do jeito que ele quiser. Pirralho. Mas, assim, eu acho que trazer, né? É bom falar sobre esse tema, é bom falar sobre esse conceito, assim, porque tá tão. Eu tinha esse preconceito com o senso de dono. E eu. Sabe quando, tipo assim, quebra uma barreira quando tu entende que o intraempreender está relacionado a isso em práticas que dão certo. Então, sim, eu acho que é uma prática super válida, que é necessário ser conversada, sim, exposta, né? É bom passar por aquela pessoa que está chegando, de tempos em tempos falar sobre isso. Porque além de trazer luz ao que acontece dentro da organização, tu desperta quem sabe aquilo, poxa, eu acho que eu posso fazer isso e contribuir. E trazer mais inovação, mais melhorias, onde, além do colaborador crescer, a empresa também cresce. Então, acho que foi super válido. A gente trouxe vários exemplos e, com certeza, tantos outros que a gente nem citou aqui, que a gente poderia passar horas falando e dizendo, nossa, olha que sacada, olha... E aí a gente olha assim, uau, que sacada. Às vezes é uma mudancinha num processo, um botão que é trocado de lugar, né? Falando isso, o botão curtir do Facebook foi uma dessas. Então são tantas pequenas coisas assim, ó, que fazem diferença. E isso foi a temática dessa live, que dava para ficar muito mais horas. Muito obrigada, galera, e até a próxima. É isso aí, senhor Daniel Souza. Considerações finais. Vamos para elas, e o mais sucinto ainda, eu estou treinando. Eu gostaria de que a gente pensasse sobre uma palavra ordinário. Ordinário é comum, né? Igual a comum. E intraempreendedorismo
está exatamente linkado a extraordinário. E o ser humano nasceu para ser extraordinário. Senão nós seríamos todos iguais. E nós não somos iguais. Nós somos semelhantes. O que não deixa ninguém melhor do que o outro. Mas se você com a oportunidade de ser extraordinário, então seja extraordinário em tudo o que você se permitir autorizar a ser. Experimenta isso. Porque isso é um tipo de coisa que só aumenta. Tá? Você vai querer mais e mais, e aí o mundo vai conhecer quem realmente você é. Aquele abraço. É isso. As considerações finais, senhor Daniel. Quando ele falou ordinário, eu pensei que ele ia cantar a música do Tchan, já achei que ele ia sair. Não, isso não estraga. Meu papel é esse, meu papel é estragar. Não ia fechar tão bem. Pensei nisso. Mas veio na hora. Ordinária. Tão bem. Não sabe de nada. E eu gosto de música. Não, gente, não gosto, mas te amo. É da infância, Isso é popular, né? Não tem jeito. Eu tinha saído do chat aqui, eu disse, eu não vou deixar aberto, porque assim, vai vir alguma coisa do ordinário. Não, ele vem depois. Olha isso. Só que vai estragar o final da live, mas é isso. Queria agradecer a todos. Muito obrigado por mais esse episódio, nosso episódio, o episódio número 58. Lembrando, toda quinta-feira tem novos episódios para vocês, todo sábado tem lá os episódios também disponíveis no Spotify para vocês curtirem, também escutarem depois em formato de podcast e de videocast também. Ok? Um abraço para todos vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até lá.